Agora vemos que Choi está dentro de um helicóptero que está voando sobre o oeste da China, e o piloto pousa em um terreno totalmente deserto. Choi pergunta surpreso: "Vê aqui o lugar?" O piloto informa Choi que este é o local designado correto e diz que assim que ele terminar, entre em contato e ele irá buscá-lo. Choi se pergunta se ele vai voltar ou simplesmente deixá-lo aqui. De repente, ele recebe uma ligação de um número chinês, mas opta por ignorá-la. Choi diz a seus espectadores que ele irá para onde quer que o Null Blade esteja, mas de repente, um homem estranho montado em um cavalo o intercepta e pede a Choi para revelar com qual família ele está afiliado, mas ele faz essa pergunta em chinês. Os deuses estavam frustrados por causa dessa falta de comunicação, então eles deram a Choi outra doação, e ele agora de repente conseguia entender o cara que falava chinês. O homem estranho avisa Choi que o atacará se ele não revelar sua identidade. Choi emana sua energia e pergunta: "Você realmente acha que pode me atacar?" O homem estranho fica um pouco nervoso, mas Choi diz para ele se acalmar, pois ele só veio para pegar o Null Blade. O homem pergunta a Choi se ele está falando sobre o demônio celestial: "Você é estrangeiro, porque suas roupas e palavras são muito diferentes, e você não parece ser um artista marcial." Choi concorda e diz: "Sim, sou." E ele pensa que as pessoas chinesas chamam o Null Blade de demônio celestial. O homem ri de Choi e diz que ele acha que vai pegar o demônio celestial. Pode ser bobagem, mas pelo menos seu entusiasmo é o de um artista marcial. De repente, o homem se lembra de que seu mestre disse a ele que em breve um homem virá de uma terra distante para nos ajudar, então esteja pronto para conhecê-lo. O homem também olha para o Crovacle e pensa que em seu país esse pássaro é considerado um bom presságio, e o pássaro também lê sua sorte. O homem sugere a Choi que o ajudará a localizar o Null Blade se Choi vier com ele e ler a sorte das pessoas. De repente, o homem estranho saca sua espada e usa um ataque de chamas de longo alcance com a espada. Choi olha para o ataque e pensa que esse é o poder dos dois monstros iniciantes chamados Tolstoy. O estranho agora diz a Choi que seu nome é Ujin, e se ele quisesse, já teria matado Choi com aquele ataque de espada, mas ele só tinha boas intenções. Choi não se importou em explicar a diferença de poder entre eles, pois ele queria um guia gratuito para esta área de qualquer maneira. Choi se apresenta e diz que é Choi Kang-shik, e o homem diz que é a Ujin, o 13º filho do clã A. Quando Choi entrou na cidade onde as pessoas viviam, ele ficou chocado com a condição da China, os prédios subdesenvolvidos e sem armaduras que combinam com a geração atual. Agora Ujin diz a Choi que este é o orgulho do clã A, com 500 anos de história, o pavilhão do Rei das Chamas. Choi ficou chocado ao olhar para o prédio e disse: "E não é um mundo totalmente diferente?" Os guardas negaram a entrada de Choi, pois ele era um completo estranho, mas de repente, uma mulher muito bonita vestida com roupas tradicionais chinesas sai e diz: "Lhe deixe Choi entrar." Ela assim permite sua entrada. Choi olha ao redor da casa e pensa que o interior também é incrível, mas todas as mulheres jovens da vila estão aqui? A senhora diz a Choi e Ujin para entrar no elevador e subir. Ujin ficou chocado ao ouvir isso e diz a Choi que não há muitos que viram esse objeto, mas você pode até dar um passeio grátis nele. Eles entraram no elevador, e vemos que a senhora estava espiando a sagrada pá de Choi. Agora Choi entra na sala do chefe, e vemos um homem gordo sentado em uma cadeira, e ele cumprimenta Choi e diz: "Bem-vindo ao mundo de Aushan." Ushan ordena à senhora e a Ujin que os deixem sozinhos, e agora Ushan diz que nunca esteve nervoso nos últimos 60 anos, mas por algum motivo sente nervoso na frente de Choi. Choi pensa que Ushan parece bastante jovem para um homem de 60 anos. Ushan pergunta a Choi se ele tem essa expressão no rosto porque ele parece tão jovem. Ushan diz que o núcleo do monstro não é apenas um meio usado para superpoderes, é o próprio monstro, então se você continuar polindo-o, conseguirá extrair os poderes de seu próprio corpo, entre outros poderes. Ele acrescenta que Oi, que é o chefe da equipe Galerhide, também é parecido com ele. Choi percebe que Ushan controlava as informações e dominava a vila. Agora, Choi pergunta diretamente: "Você pode encontrar a localização do Null Blade?" Ushan diz para não se preocupar, seus soldados estão atualmente procurando o demônio celestial, eles voltarão em breve, então espere um pouco.
Ushan diz que Choi deve estar cansado de uma longa viagem, então sua filha cuidará dele e ele pode descansar confortavelmente. A doce e fofa jovem se apresenta como a Gao Lin e guia Choi para seu lugar de descanso. Agora, a Gao Lin estava sentada ao lado de Choi, e ele pede a ela para deixá-lo descansar sozinho. A Gao Lin fica assustada e diz que o chefe a instruiu a atender você de todo o coração, então, por favor, não me diga para ir embora. De repente, ela usa algum tipo de poder e pede a Choi para olhar em seus olhos. Ela se senta sobre Choi e pede para ele mostrar os segredos que ele está escondendo. Choi a empurra para trás e diz: "Em que absurdo você está falando?" A Gao Lin ficou chocada ao ver que seu poder não funcionou e que ela não conseguiu ler a mente de Choi. Os deuses ficaram muito zangados ao verem isso e sugeriram que Choi focasse seu chakra quando percebesse que a Gao Lin estava tentando ler sua mente com superpoderes. Agora, Choi fica irritado e pede que a Gao Lin explique tudo. Choi concentra seu chakra no núcleo de Gao Lin e lê suas memórias, onde descobre que o mestre Usha havia dito a Gao Lin para usar seus poderes em Choi obter aquela pá, caso contrário, ele mataria seu irmão Ujin. Choi ficou chocado ao ver que podia ler as memórias dela, e os deuses dizem que ela acabou de usar seus poderes usando o chakra. Choi ficou espantado ao saber que também pode fazer isso com chakra. Além disso, se as memórias de Gao Lin forem verdadeiras, Choi decide ajudá-la. Agora, eles dois vão confrontar Ushan, e Choi pede uma explicação. Ushan diz que eles espalharam deliberadamente aqueles rumores porque o governo não está prestando atenção à sua vila, mas se conseguirem adquirir aquela pá, o governo certamente deixará de ignorá-los. Ushan repentinamente saca uma arma e diz que, mesmo que você tenha superpoderes, morrerá se for atingido por uma bala, então entregue a pá rapidamente. Choi simplesmente joga a pá em direção a Ushan e diz: "Pegue isso", mas ela é um pouco pesada, e a pá cai na perna de Ushan, causando muita dor a ele. Choi aproveita essa chance e acerta Ushan no rosto, nocauteando, mas de repente Ujin entra na sala e diz que estava preocupado desde que ouviu um barulho alto. Ujin olha ao redor e entende errado, achando que Choi é um vilão, então ele o ataca. Ujin diz furiosamente a Choi que ele acreditou nele, e mesmo assim ele fez isso, então não pense que voltará vivo. Ujin ataca Choi, mas Ulin se interpõe e pede para Ujin parar o ataque. Então, Ujin pergunta por que ela está ajudando um inimigo, e Ulin mostra a Ujin todas as suas memórias que aconteceram recentemente. Choi pensa que o núcleo do monstro de ferro é incrível. Não só pode ler pensamentos, mas também transmiti-los. Agora, Ujin pede perdão a Choi, mas vemos que do lado de fora do pavilhão, a bela mulher de antes está causando uma rebelião com o esquadrão do Lobo Negro. Choi pergunta a Ujin o que está acontecendo ali, e Ujin diz que eles são os nossos guarda-costas, mas que a madrasta deles está liderando uma rebelião com eles. A madrasta pede para ele entregar a pá. Choi fica bravo e diz: "Você acha que é dona da minha pá?" Ujin pede a Choi para fugir, e ele tentará deter os guardas. Choi diz a Ujin para apenas proteger a si mesmo e a sua irmã, e lança sua pá nos guardas. Ujin fica surpreso com tamanha força bruta. Choi salta no chão e derrota todos os guardas. Por outro lado, vemos que Ujin e a Gao Lin estão dentro do quarto do chefe e veem que o núcleo nas mãos de Gao Xing está brilhando. O núcleo assume o corpo e usa o corpo de Ushan para se reanimar. Era um monstro de 3 estrelas chamado Super Spider. Ujin tenta lutar contra o monstro, achando que não será tão forte quanto acabou de se tornar, mas ele leva uma surra do monstro. Quando Ujin vê que o monstro vai atacar Ulin, ele sente repentinamente um poder extra do núcleo e ataca o monstro, dando-lhe um ataque fatal. O Super Spider tinha inteligência e estava agonizando de dor, então ele pula em direção à madrasta para poder adquirir um novo hospedeiro, Choi, que olha para o monstro e se pergunta de onde diabos saiu um Super Spider, e começa a fazer um casulo ao redor da madrasta. O monstro foge após capturar a madrasta, e todos os guarda-costas seguem o monstro. Choi fica espantado com a tolice deles ao correrem para um monstro sem um plano. Vemos que a aranha armou armadilhas em sua toca e pega o guarda-costas com sua teia. Os guarda-costas ficam chocados ao ver que esse monstro tem inteligência suficiente para usar armadilhas. Vemos que a aranha foi totalmente fundida com a madrasta e a mamãe monstro agora mata os guarda-costas, mas Choi chega e os salva.
Choi olha para o monstro e diz para o público que é um pouco diferente da super-aranha que ele conhece, e que há uma vadia extra fundida com esses monstros. Choi de repente recebe uma ligação e vemos um homem do helicóptero dizendo ao câmera que pare de transmitir se quiser manter sua vida a salvo. Choi diz com raiva, vai embora. Estou muito ocupado agora, e desliga a ligação. O Krovac lhe dá um grito de mau presságio, e Choi pensa que o pássaro nem sequer grasnou na hora da maestria, então ele está em ainda mais perigo agora. Choi olha para o helicóptero e percebe que é o Red Dragon Attack Force, que está classificado em 4º lugar no mundo. Choi decide não lutar contra o monstro, porque não é problema dele. A equipe de ataque do dragão ataca o monstro pelo céu, pensando que a aranha não pode revidar, mas para a surpresa de todos, a mamãe monstro usa uma onda de choque, que também é usada pelo monstro touro. Depois de atacar com uma onda de choque, a aranha usa sua teia para prender os helicópteros. Vemos que o Krovac está dando um sinal de bom presságio, e Choi pergunta como essa situação é um sinal de boa sorte. Choi pensa que o monstro usou a habilidade do monstro touro porque a garota hospedeira deve ter tido os superpoderes do monstro touro. Choi planeja fugir daqui sem lutar contra esse monstro, mas os deuses começam a pressioná-lo para lutar, e Choi tenta argumentar que não é capaz de lutar contra esse monstro. Mas o deus diz que suas doações estão em espera, e depois de ouvir isso, a criança fica super animada e diz que agora a verdadeira transmissão começará. O líder do esquadrão de ataque do Dragão Vermelho ficou totalmente chocado ao ver um único monstro variante obliterar toda a equipe de ataque do Dragão Vermelho. A principal razão pela qual eles perderam foi por causa das memórias da madrasta, ou o monstro tinha todo o conhecimento sobre tecnologia graças a ela. Agora, Choi ataca o monstro, e quando a aranha viu a pá, sentiu terror dela e acredita que deve destruir a pá. O monstro planeja absorver Ujin e Ulin primeiro para se tornar mais forte e lutar adequadamente, então voa em direção a eles. Choi percebe que o monstro mamãe está perseguindo os irmãos, mas não tem os meios para alcançá-la. Ele percebe que sua pá cresceu mais longa e pesada, e ele não consegue movê-la. Ele deseja que a pá encolha de tamanho e fique pequena. Para a surpresa de Choi, a pá realmente encolheu e ficou menor. Choi nota que há uma nova marca na pá, e ele acredita que esta é a nova doação feita por Deus, através da qual Choi agora pode controlar o comprimento da pá. As pessoas assistindo à transmissão ao vivo ficaram pasmas ao ver que a pá agora poderia mudar de forma e tamanho. Choi coloca uma extremidade da pá no chão e fica em pé na pá para poder percorrer a distância usando o comprimento aumentado da pá. Do outro lado, vemos que o monstro mamãe capturou Ujin e Ulin. E quando ela estava prestes a matar Ujin e Choi, alguém apareceu de repente atrás do monstro. E vemos que a pá agora se parece com uma vara muito longa. O monstro tenta atacar com uma onda de choque, mas Choi encolhe a pá novamente e destrói o núcleo do monstro mamãe. Agora, Ujin e Ulin agradecem a Choi por salvar suas vidas, e Ulin pergunta a Choi se ele vai sair daqui, e Choi diz que, afinal, ele completou todo o seu trabalho aqui. E também a pá está tocando, o que significa que algo deve ter acontecido com a artilharia. Ulin se oferece e pergunta se pode ir com Choi. Choi se aproxima de Ulin e usa chakra para mostrar a ela seu próprio passado. Ulin ficou bastante chocada ao ver o passado de Choi. Choi diz a ele que ele deve percorrer esse caminho sozinho, e um helicóptero chega para buscar Choi. Agora vemos que Choi está olhando as notícias, e é sobre como ele derrotou a aranha variante, que nem o dragão vermelho conseguiu vencer. A apresentadora de notícias nos diz que devido a esse incidente, a classificação do melhor caçador de monstros de MS mudou. Atualmente, o primeiro classificado é o grande herói da África, que está bloqueando um exército de Antwerp sozinho, e o atual quinto classificado é o personagem que causou a mudança repentina na classificação de um cinegrafista de mestre. O especialista diz que tem dúvidas de que a pá possa ser um monstro, pois neste mundo há muitos monstros como fortilharias que não são seres orgânicos, então existe a possibilidade de que essa pá possa ser um monstro desconhecido desse tipo. Choi pensa que é melhor eles pensarem na pá dessa maneira em vez de saber a verdade, e vemos que o helicóptero está voando sobre o Mar da Morte. De repente, os deuses ficam animados e perguntam a Choi se ele está pronto, e Choi se pergunta por que eles estão agindo assim de repente. O corvo também dá um mau presságio ao chorar.
Um monstro gigante parecido com uma formiga ataca e danifica o helicóptero. Choi olha para ele e percebe que é um antrope, mas ele está chocado porque um antrope está aqui, tão longe da África, e este monstro também é uma variante, que tem asas. Antes que Choi pudesse atacar o monstro olha para Choi e simplesmente sai de lá em uma velocidade muito alta. Agora, Choi aterra em seu próprio país, e vemos que Elon estava esperando por Choi para pegá-lo e levá-lo à sede da tempestade. Mas Choi nega e diz que irá por conta própria e não precisa de ajuda. Elon diz que trouxe um Bugatti para escoltá-lo, então ele deve ir. Choi fica com raiva e pergunta: "Você tem segundas intenções?" e o questiona irritadamente para revelar tudo. Elon diz que não sabe nada sobre o plano, ele foi apenas ordenado pelo capitão da segunda equipe, Ilak, para escoltá-lo. De repente, a pá começa a tocar, então Choi deixa Elon e pula diretamente do telhado. Com a combinação das novas habilidades da pá e do chakra, Choi criou um método de movimento único para si mesmo. Ele usa o chakra para mudar de direção, anula a resistência do ar e literalmente se torna como uma bala humana. Os deuses também estavam animados para ver esse novo método e estavam aproveitando. Choi pousa em frente à fortaleza, e um homem sai da fortaleza com sua força vital sugada pelo slime e o homem pede ajuda e desmaia. Quando Choi perguntou ao slime o que ele fez ao membro do Esquadrão Tempestade, o slime tinha uma expressão presunçosa e parecia muito orgulhoso de suas realizações. Choi entra e investiga os outros membros do esquadrão, descobrindo que o esquadrão de ataque veio aqui apenas para encontrar o núcleo raro do monstro de ferro, que está sob o solo, e eles foram capturados e quase mortos pelos amigos slime de Choi. Choi percebe que o Ilak provavelmente queria sua ajuda nesse caso, o que é porque ele enviou seu homem para buscá-lo e pedir ajuda. Choi pensa que a capacidade de leitura de mentes do núcleo de ferro é realmente incrível, então ele deixa os membros do esquadrão irem embora. Agora Choi pensa sobre o que fazer com os slimes. Seria um problema se eles causarem um acidente porque estão com fome. Um slime se aproxima e gruda na perna de Choi, e ele percebe que o slime está consumindo seu chakra. O slime cresceu mais depois de comer um pouco de chakra. Agora que Choi verificou a data e diz que hoje é o dia da visita à casa da senhorita Tumbelina, devemos ir devagar para guiá-la. Por outro lado, vemos alguns cientistas verificando o helicóptero do qual eles voltaram e concluem que o monstro que os atacou era claramente um antrope. Antrope é uma formiga que evita o trabalho duro. Tem a inclinação para escravizar e capturar humanos e tem uma incrível velocidade de reprodução, devido à qual transformou toda a África em um inferno vivo há muito tempo. O surgimento de uma variante alada indica claramente que há outra rainha dentro ou bem perto de nosso país. Agora vemos que todos os caçadores receberam convocações por causa do surgimento da variante alada do antrope, e foi declarada uma situação de emergência. Por outro lado, vemos que Choi está viajando com sua pai e chega ao prédio Pokémon, que é a área mais cara para se viver, mas Choi percebe que há muitos caçadores reunidos lá em uma hora tão tardia. Agora vemos que Soyeon sai do prédio Pokémon e informa a outros caçadores que ela estava conversando com a irmã sobre por que estava um pouco atrasada. O Barato Thor sugere que todos sigam, pois todos se reuniram lá, e ele tenta flertar com uma mulher e diz que as mulheres sempre vêm primeiro, mas a mulher diz que Choi é o único para ela, e o Barato Thor fica bravo ao ouvir o nome de Choi. Choi especula que eles podem estar reunidos por causa do incidente do antrope e não dá muita importância. Agora que Choi invadiu a janela do apartamento de Tumbelina, vemos os deuses ficando com as mãos suadas porque eles acabaram de entrar na casa de uma garota. Uma garota sai depois de ouvir o barulho em sua janela e fica surpresa ao ver Choi, e ela murmura o Gangyo porque ela não consegue pronunciar o nome completo de Choi Gangsik. Choi pensa que ela está tentando chamá-lo de gangster e diz freneticamente: "Eu não sou um gangster." A garota, que provavelmente é a Tumbelina, fica bem tímida e fecha a cortina da janela, dizendo: "Eu não esperava que você viesse tão rápido, então me dê um tempo para me arrumar." Choi responde: "Sim, eu vim aqui cedo porque usei um método especial para chegar aqui." As garotas ficam animadas e perguntam: "Você veio aqui usando a pá?" Choi de repente se lembra de sua irmã mais nova, que também era muito infantil, assim como Tumbelina. Tumbelina emerge de seu quarto após algum tempo, vestida elegantemente.
De repente, ela pergunta a Choi se o monstro Anthrope era forte e acrescenta que se fosse o Cameraman que derrotou a variante do Super Spider com um único golpe, é claro que seria fácil para eles. Choi diz que não podemos ter certeza sobre a vitória, pois pode haver situações muito diferentes, e Thumbelina diz que Choi é uma pessoa muito boa. Os deuses de repente perguntam a Choi sobre seu plano de filhos, e dois deuses começam a discutir sobre se um filho ou uma filha seria melhor. Então, Choi pergunta a Thumbelina se devem partir para as fortificações, e Thumbelina pergunta se ela também vai usar a pá. Choi de repente pega a Thumbelina em seus braços e diz para ela segurá-la firmemente, e Choi pula no ar. Choi pergunta sobre o bem-estar de Thumbelina, e ela responde que é um pouco assustador, mas emocionante. Ela sempre foi doente, então foi difícil para ela se movimentar. Choi pensa que se sua irmã estivesse viva, provavelmente seria muito parecida com Thumbelina. De repente, o Crovacle faz um grito de infortúnio, e vemos que um Anthrope os atacou. Choi coloca a pá na boca do monstro e a estende, quebrando a boca do Anthrope, e depois ataca o núcleo do monstro e o mata com um único golpe. Choi aterrissa no chão, e Thumbelina diz que Choi é realmente o melhor, mas o Crovacle novamente faz um grito de infortúnio, e vemos que há um bando de Anthropies no céu vindo em sua direção. Choi diz a Thumbelina para se esconder atrás das rochas enquanto ele luta contra esses monstros, e então Choi estende sua pá e entra em um frenesi de matança, cortando 4 deles de uma só vez. Choi vai para o último monstro, que está ignorando a fuga e se aproximando diretamente de Thumbelina. Choi foi tarde demais para salvar Thumbelina, mas de repente alguém dispara um tiro em direção ao Anthrope, e vemos que é ninguém menos que nossos habilidosos snipers, os Slimes. Choi elogia forte Lewis e diz que eles sabem fazer muitas coisas. O monstro ainda estava um pouco vivo, então Choi o finaliza e pensa que até mesmo armas de força não são suficientes para matá-los. Choi se desculpa com Thumbelina por aceitar seu convite, ela foi pega nesses problemas, mas Thumbelina diz que foi uma batalha incrível e que ela está feliz por ver essa batalha pessoalmente. Ela pergunta a Choi se essa é a vida diária do caçador mais forte. Choi ficou envergonhado ao ouvir isso, mas ele olha para suas roupas sujas e diz, vamos primeiro para sua casa. Thumbelina ficou muito animada ao ver as Slimes fofas e macias. Agora Choi mostra a ela seu quarto, e Thumbelina diz que seu quarto é ainda mais espaçoso do que apareceu na última transmissão. Choi mostra a ela a instalação do chuveiro e diz para ela se lavar. Assim que Thumbelina vai em direção ao chuveiro, uma barricada bloqueia o caminho de Choi, e as fortilharias o dizem a Choi que homens não têm permissão de entrada. Choi pergunta a eles o que eles pensam dele, e até Deus diz a eles que isso seria considerado assédio sexual, então eles planejam chamar a polícia. Choi ficou muito irritado porque até os deuses estavam provocando-o. Choi diz a Thumbelina para pedir qualquer coisa a Slime, se ela precisar, e vemos que há novamente um olhar convencido no rosto de Slime. Thumbelina beija Slime e diz, você é incrível. Eu só quero levar você para casa. Choi queria ir com ela, não porque ele é um pervertido, mas porque estava preocupado com a segurança dela, pois naquele momento, o Anthrope estava mirando em Thumbelina em vez dele. Choi se pergunta se há algo diferente nessa garota. Por outro lado, dentro do hospital onde Choi estava internado, vemos o médico pegar provas de algo e ligar para Choi, pedindo para ele ir ao hospital no dia seguinte. Choi diz que está um pouco ocupado no dia seguinte, então não pode ir. Mas o médico diz que não há como ele não ir porque é uma história sobre ele e a Nullblade. No dia seguinte, vemos Choi esperando dentro do consultório do médico, e o médico chega com um documento altamente secreto em suas mãos. Ele entrega os documentos a Choi, que fica totalmente chocado ao vê-los. O relatório era sobre as pessoas que sobreviveram à invasão da Nullblade. O médico diz que a hora e o local são todos diferentes, mas essas são todas sobreviventes da invasão, e, para ser mais específico, são as pessoas que a Nullblade deixou viver. Choi fica com raiva e pergunta ao médico, você está dizendo que eu sou a pessoa que a Nullblade deixou viva? O médico pergunta se ele já se perguntou como conseguiu sobreviver. Choi lembra de seu passado, quando seu pai se sacrificou para salvar sua vida, e ele diz ao médico que porque seu pai bloqueou a Nullblade.
O médico pergunta como seu pai bloqueou as lâminas daqueles bastardos, que podem cortar aço como papel, e, mesmo que ele tenha feito isso, por que a Nullblade não o matou logo em seguida? Choi pergunta o que o médico quer dizer, e o médico responde que Choi pode ser um hospedeiro adequado para o núcleo da Nullblade. Choi diz que só porque ele é um sobrevivente não significa nada, mas o médico diz que eles têm evidências para isso, mostrando esses documentos. Cada sobrevivente é inadequado para qualquer outro núcleo, daí a possibilidade de serem adequados para um núcleo não fixado, e a evidência mais decisiva é que a forma do corpo e a estrutura óssea dos sobreviventes correspondem a mais de 90%. Eles pensam que a Nullblade está deixando os hospedeiros adequados vivos, e pode ser que, se um hospedeiro adequado empunhar o núcleo, eles possam se transformar na Nullblade. Choi não queria acreditar nisso, mas o médico lembrou que ele mesmo viu a cena de um núcleo agindo como uma semente para transformar um humano em um monstro. O médico diz que há muitas coisas que eles não sabem sobre o núcleo e há a possibilidade de que alguns daqueles sobreviventes também sejam Nullblades. Choi sai do consultório pensando que a Nullblade poderia ser humana e que existe a possibilidade de que ele também possa se tornar como eles. Ele lembra de uma família morta e diz que não importa se são humanos ou não, ele usará qualquer meio necessário para matá-los completamente. De repente, uma jovem corre em direção a Choi, pedindo ajuda, e Choi a olha e pensa que ela é a irmã de Toranjo. Choi pergunta como ela sabia que ele estava aqui, mas a garota pede a Choi que a ajude, caso contrário, seu irmão e outros caçadores podem morrer agora mesmo. Vemos que Anjo começou sua transmissão e diz a seus espectadores que há outros caçadores ao lado dele, o príncipe do Gelo Mansu, a melhor curandeira Miu e a deusa Kim Soyeon. Eles estão aqui para a subjugação do Antrope, mas percebem muitos buracos e fogo na área, então o príncipe do Gelo Mansu usa seu poder para apagar o fogo e Lee Miu usa seu poder para criar um círculo de cura, mas há apenas um sobrevivente. O sobrevivente tenta avisá-los, afirmando que há algo além do Antrope, mas sua voz desaparece abruptamente. Kim Soyeon se pergunta por que o homem está mexendo a boca sem emitir som, e ela percebe que o som está desaparecendo. Anjo percebe o comportamento incomum de Kim Soyeon e tenta perguntar algo a ela, mas sua voz também desaparece, e o espectador percebe que de repente há muitas explosões na área e a transmissão é interrompida. Vemos que a irmã de Anjo estava mostrando essa transmissão para Choi contando que foi a última vez que eles conseguiram ver o irmão dela, e ela até tentou ligar para ele, mas ele não atendeu. Choi estava um pouco relutante porque não tinha informações suficientes e a única coisa que ele podia ver no momento do ataque era a explosão e a fumaça, e então de repente o desaparecimento do som. Choi assegura à irmã de Anjo que mesmo que ele não consiga encontrar o irmão vivo, ele definitivamente trará de volta o primo dela. Agora vemos que Choi pousou no aeroporto e também nota que está sobrecarregadoramente silencioso e há muitos buracos. Choi assume que esses buracos provavelmente são de alguém, e ele pede a Krovak para ligar a transmissão. Choi diz a seus espectadores que ele irá caçar o monstro chamado O Silencio hoje, mas de repente, a voz de Choi também desaparece. Um enorme monstro parecido com uma cobra chamado O Silencio ataca Choi, e Choi o corta, mas o monstro se recupera quase instantaneamente. Choi pensa que este monstro é enorme e também não é normal, pois provavelmente cresceu depois de comer os sons pesados da chuva forte de ontem. O monstro tenta fugir para o seu ninho, mas a voz de Choi retorna, então ele diz a seus espectadores que a dieta principal deste monstro consiste em sons, e eles gostam especialmente dos sons dos gritos humanos. Portanto, há uma chance muito grande de que as pessoas desaparecidas ainda estejam vivas. Dentro da caverna, Kim Soyeon está presa, mas ela recupera a consciência. Ela não pode usar seus poderes por causa do veneno de O Silence, que está causando uma distração. Soyeon pensa que não pode morrer aqui porque não pode deixar a irmã sozinha. De repente, uma luz aparece sobre Kim Soyeon e vemos que foi Miu quem fez isso, e Soyeon pergunta por que ela está parecendo completamente bem mesmo nessas situações. Miu diz que é uma super-humana de duplo núcleo, e uma de suas aptidões é o silêncio, mas isso não ajudou em nada na batalha, então ela esqueceu disso. No entanto, seu corpo tem imunidade a esse veneno. Miu joga intencionalmente o veneno em Soyeon e diz que ela não pode usar seus poderes por causa do veneno, e ela ri da situação de Kim Soyeon.
Miu expressa seu desejo pela morte de Soyeon porque passou a vida inteira sendo ofuscada por Kim Soyeon, e todos se referem a ela como a próxima geração de Kim Soyeon. Miu explica ainda que ela é mais ciumenta da atitude de Soyeon, como se ela fingisse que outras pessoas estavam mesmo no seu radar. Soyeon tenta dizer a ela que não é verdade, mas Miu a chuta e diz que ela vai morrer ali hoje, e ela tenta afogar Soyeon no veneno. O veneno começa a se infiltrar no corpo de Soyeon, mas de repente o teto da caverna desmorona e o cameraman Choi e o verdadeiro cameraman Krovak aparecem. Choi olha ao redor da caverna e conta a seus espectadores que aquele é o ninho do monstro O Silence. Ele planeja salvar os feridos primeiro. Miu de repente se agarra a Choi e diz a ele que está muito aterrorizada, mas Choi nota que Miu parece completamente bem naquele lugar. Agora Choi percebe que Soyeon está em uma situação grave, então ele empurra a garota Miu e se aproxima de Soyeon. Choi diz a Soyeon que o monstro vai aparecer em breve, e ele não pode resgatar a todos sem a ajuda de Soyeon. Soyeon diz que não consegue se concentrar por causa do veneno. Choi a encoraja e diz a ela que ela não é uma fraca, e não é uma caçadora ruim como os outros. Mas de repente o monstro aparece e ataca Miu Choi. Ele se pergunta por que o monstro atacou especificamente Miu, mas ele planeja usar essa oportunidade para matar o monstro. Mas ele não consegue destruir o núcleo do monstro porque Miu está presa dentro da boca do monstro. Vemos que Soyeon juntou um pouco de força e está tentando se levantar. Choi pensa que não pode fazer nada porque Krovak está transmitindo tudo ao vivo, e ele morrerá se algo acontecer com Lee Miu. O monstro ataca Choi por trás, e Choi não consegue notar por causa da ausência de som, mas vemos que a cauda parou subitamente porque nossa deusa Kim Soyeon usou seus superpoderes apesar do veneno. Kim Soyeon joga o monstro no chão e até salva Lee Miu de cair. Lee Miu fica surpresa ao ser salva por Kim Soyeon, mas agora Kim Soyeon cai no chão devido ao cansaço intenso, e o monstro avança em sua direção. Mas o cameraman perfura o núcleo do monstro, que consegue escapar de alguma forma e se esconder. Lee Miu pergunta a Soyeon por que ela salvou mesmo depois de tudo o que ela fez a ela, mas de repente o monstro ataca Lee Miu por trás, e Soyeon usa sua telecinese para salvá-la. Mas Lee Miu tira furiosamente a telecinese do corpo dela e o monstro a engole. Choi consegue salvar Soyeon a tempo e diz a ela para se concentrar no inimigo por enquanto, mas Soyeon não consegue ouvi-lo, então Choi tenta dizer a ela com linguagem de sinais que eles devem derrotar o monstro combinando suas forças. Soyeon entende e cria uma barreira para se proteger do veneno, e ela também mantém o monstro imóvel com seus poderes, e desta vez Choi parte o núcleo do monstro perfeitamente ao meio e completa a subjugação do monstro. Agora Kim Soyeon está em um hospital e se pergunta o que aconteceu com Miu porque a equipe de resgate não conseguiu encontrar o corpo dela, mesmo dentro do monstro. De repente, Tumbelina, ou a irmã de Kim Soyeon, chega ao quarto dela, e Soyeon pergunta a ela como ela veio sozinha, pois ela tem um corpo muito fraco. Tumbelina diz que está se sentindo muito melhor ultimamente, e vemos que uma pequena slime está lhe dando energia e se escondendo dentro de seu cabelo. Choi havia presenteado esta pequena slime para Tumbelina porque a slime pode absorver e liberar energia. Tumbelina esconde esse fato porque ela pensa que sua irmã pode ficar brava, porque a slime ainda é um monstro, e a slime fica brava ouvindo isso. Kim Soyeon assume que sua irmã certamente fez uma nova amiga. Agora, Tumbelina pergunta se ela está bem, e Soyeon diz que está gerenciável. Soyeon diz que se beneficiou por causa de Choi, porque, naquele momento, a quantidade de poder que ela usou era 3 vezes maior do que ela poderia usar normalmente. A slime fica cansada de se esconder dentro das roupas de Tumbelina, então Tumbelina rapidamente se despede da irmã e sai do quarto, e ela se desculpa com a slime. Agora, dentro do forte, vemos que todas as slimes estão fazendo algum trabalho de construção e reparando um jato, e Choi estava inspecionando o trabalho deles. Choi encontrou este avião quebrado no aeroporto, e os funcionários do governo até riram dele por pegar esta sucata. Choi não entende nem mesmo os fundamentos da estrutura, mas tudo, desde a casa até a fortilere, é feito de sucata, então nada é impossível para o exército de slimes. O exército de slimes também preparou um míssil anti-monstros de última geração e avançado.
Choi ativa sua transmissão e informa a seus espectadores que ele preparou algum conteúdo surpresa para todos, e não é algum unboxing clichê. Choi diz que este é o lançamento de teste para o míssil anti-monstro de última geração, que será lançado no meio do mar. Choi inicia a contagem regressiva para lançar o foguete, mas o foguete é lançado subitamente na contagem de 7, e até a localização do míssil é alterada em direção à cidade. Os espectadores começaram a gritar com Choi porque o míssil estava indo em direção ao hospital, e vemos que o míssil se transformou em um grande número de mísseis menores e atacou a área ao redor do hospital. Choi estava completamente devastado com essa cena, e ele acredita que este é o fim de sua carreira e que ele irá para a cadeia agora. E esse foi o vídeo, pessoal. Se gostaram, dê o like, se inscrevam, e ativem o sino para receberem notificação de quando sair um novo vídeo. Um abraço e fui!